Sérgio Suyama, eu sou procurador da República no Rio de Janeiro e coordeno um grupo de trabalho chamado Justiça de Transição do Ministério Público Federal. Esse livro que nós estamos lançando aqui no Memorial da Resistência é um relatório sobre os 5 anos, os últimos 5 anos de atuação do Ministério Público Federal em matéria de investigação e responsabilização dos agentes do Estado envolvidos em crimes durante a ditadura militar brasileira. O presente relatório resume 5 anos de trabalho de investigação voltados ao esclarecimento de graves violações a direitos humanos cometidos por agentes do Estado durante a última ditadura do país, 1964 e 1985. Nesse período, foram instauradas investigações relativas a todos os casos de mortes e desaparecimentos relatados pela CNV. Foram também ajuizadas 27 ações penais em face de 47 agentes do Estado, militares, delegados de polícia, peritos, envolvidos em episódios de falsificação de laudos, tortura, sequestro, morte e ocultação de cadáver cometidos contra 37 vítimas. É importante lembrar que a atividade de investigação criminal no âmbito da Justiça de Transição não se confunde com o trabalho desenvolvido pelas Comissões da Verdade. Muito embora as fontes de pesquisa sejam basicamente as mesmas, testemunhas, documentos e pesquisas históricas, e reconhecendo ainda os valores de memória e verdade embutidos em cada uma das investigações e ações penais, a atuação do Ministério Público distingue-se das Comissões da Verdade. Esse trabalho ele sistematiza as ações que foram propostas até agora, foram 27 ações, e sistematiza também todas as teses que foram adotadas pelo Ministério Público Federal para cumprir essa obrigação específica que diz respeito a uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos que condenou o Brasil a investigar e punir todos esses crimes envolvendo graves violações a direitos humanos cometidos durante o regime militar. Então nós fizemos, a partir dessa sentença da Corte Interamericana, nós instauramos vários procedimentos de investigação relacionados a todos os casos de mortos e desaparecidos e já conseguimos concluir 27 casos em que está comprovada a responsabilidade criminal de várias pessoas que ainda estão vivas, que cometeram esses crimes de desaparecimento forçado, de execução sumária durante o regime militar. Até agora, há outras investigações que ainda não foram concluídas, mas até agora nós já entramos com 27 ações penais envolvendo 47 agentes do Estado brasileiro em 37 em crimes cometidos contra 37 vítimas. Então esses são os números que nós temos relacionados às ações penais até agora. Homicídios, sequestros, ocultações de cadáver, falsificação de laudos periciais, são os crimes então que são os que foram mais denunciados pelo Ministério Público. É um relatório, mas essa atuação do Ministério Público ela acontece graças ao trabalho de vários colegas, de vários procuradores da República que estão responsáveis por investigações criminais relacionadas a esses crimes da ditadura militar. Há colegas em São Paulo, há colegas no Rio de Janeiro, há colegas em Brasília que trabalham então diretamente com essas investigações. Em razão do tempo decorrido entre o início dos fatos e o presente, provas se perderam e muitos autores e testemunhas dos crimes já faleceram. Sabemos que muitas investigações em andamento não chegarão a se converter em ações penais e que vários crimes, infelizmente, permanecerão impunes e sem respostas. Mesmo assim, os procuradores, integrantes do Grupo de Trabalho Justiça de Transição, têm plena convicção da importância histórica e jurídica do esclarecimento cabal dos fatos, envolvendo mortes sob tortura, execuções sumárias e desaparecimentos de mais de 5 centenas de brasileiros. É esse o principal objetivo e a razão de ser do Grupo de Trabalho Justiça de Transição e do próprio Ministério Público Brasileiro, como instituição comprometida com a defesa dos direitos fundamentais da pessoa. Dá para imaginar, eu acho, a dificuldade que é investigar cada um desses casos que ocorreram há mais de 40 anos.
Então, muitas testemunhas já faleceram, muitas provas já se perderam, muitas pessoas investigadas também já morreram, né? As pessoas que estavam diretamente mais no nível mais superior do comando, a maioria já é falecida. Então, há uma grande dificuldade de investigar esses casos. Então, cada um desses casos que são concluídos, eles demandam realmente um trabalho muito grande de investigação do Ministério Público. Nós fazemos um trabalho de análise de arquivo, né, analisando o Arquivo Nacional, os documentos mantidos no Arquivo Nacional, no Arquivo do Estado, né, nos arquivos dos estados, com o material da Comissão Nacional da Verdade, e também nós fazemos oitivas de testemunhas em relação a cada um desses casos. Então, infelizmente, muitos casos não vão ser concluídos, porque não é possível, né, você conseguir apurar exatamente o que aconteceu depois de tantos anos, mas alguns casos a gente conseguiu levar na Justiça e, infelizmente, a resposta da Justiça até agora tem sido bem refratária à responsabilização dessas pessoas. Ao longo das investigações, nós ouvimos dezenas, né, ao menos mais de uma centena, né, de pessoas, ex-presos políticos, familiares de mortos desaparecidos políticos, no sentido de poder reconstruir, né, a verdade histórica daquele fato e poder investigar, então, especificamente cada um desses episódios. Então, dentre as centenas, né, há mais de uma centena de testemunhas que nós ouvimos, nós então solicitamos que algumas delas, né, fizessem um depoimento escrito para o livro. Então, nós temos o depoimento do Marcelo Rubens Paiva, né, que é o filho do ex-deputado Rubens Paiva, o depoimento da Amelinha Silva Teles, né, que é também uma militante dessa causa desde da década de 70, a Vitória Grabois, que é irmã do Maurício Grabois, que é desaparecido político, e também a Yara Xavier Pereira. Então são essas 4 pessoas, que é irmã do Yuri Xavier Pereira e do Alex Paulo Xavier Pereira, que são 2 mortos durante a ditadura militar. Em resumo, o livro ele tem uma primeira parte que ele contém um histórico da nossa atuação do Ministério Público Federal em matéria desses crimes. Depois, em seguida, nós apresentamos os dados, né, estatísticos dessa atuação, destrinchando então o que são essas 27 ações penais. Depois a gente apresenta quais são as teses que foram adotadas pelo Ministério Público, né, para poder investigar esses crimes depois de tanto tempo, afastando, né, aquela ideia de que esses crimes já estão anistiados e prescritos. Depois nós temos então um resumo dessas 27 ações penais, quem são as vítimas, quais são os fatos que foram apurados pelo Ministério Público, qual é o andamento atual da ação, qual é a situação atual da ação. E aí, num epílogo, nós temos então o depoimento desses 4 familiares de mortos desaparecidos. Estrutura e funcionamento da repressão política no meio urbano no início da década de 70. Achamos importante enfatizar que torturas, mortes e desaparecimentos não eram acontecimentos isolados no âmbito da repressão política, mas sim a parte mais violenta e clandestina de um sistema organizado para suprimir a oposição ao regime, mediante ações criminosas cometidas e acobertadas por agentes do Estado. Em março de 1970, tal sistema foi consolidado em um ato do Executivo denominado Diretriz Presidencial de Segurança Interna e recebeu a denominação de Sistema de Segurança Interna. O público-alvo é qualquer cidadão brasileiro, né, interessado em saber o que aconteceu nesse período. Esse, para nós, mais importante do que apenas prestar contas do nosso trabalho, para nós é importante poder contribuir de uma certa forma com a verdade histórica sobre esse período tão tenebroso, né, do nosso país, e então disponibilizando informações, né, sobre como é que funcionava a máquina repressiva, né, quem eram as pessoas que morreram, quem eram os agentes que estavam envolvidos, né. Nossa esperança é que com isso a gente possa contribuir para que as pessoas se tornem mais conscientes, né, a respeito do que é uma ditadura militar, do que representa uma ditadura, né, da importância de se respeitar, né, certos padrões, né, em termos de direitos humanos. Enfim, acho que essa é a nossa expectativa. E esse livro está disponibilizado também em formato PDF, né, na internet.
no site do Ministério Público Federal. Então, qualquer pessoa hoje pode baixar e acessar esse livro sem nenhum tipo de restrição. O que eu diria é que, em primeiro lugar, diferente do que se pensa, do que muita gente ainda pensa, né, não havia essa história de eram dois lados, né, que estavam ali disputando e tudo. Não havia essa situação de dois lados, em primeiro lugar porque o aparelho estatal da repressão era imensamente, né, maior e superior, né, em termos de número à resistência que havia contra aquela ditadura militar. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante a ser enfatizada. Segundo, a gente perceber como certas práticas que foram cometidas durante a ditadura militar ainda permanecem hoje. Então nós temos ainda hoje desaparecidos, né? Pessoas que são, né, presas pela polícia e desaparecem. Né? Nós temos até hoje, né, um alto índice de execuções sumárias pela polícia brasileira também. Eu acho que hoje eu li uma notícia de que há mais execuções pela polícia do que latrocínios, né, no Brasil. Então eu acho que esse número é um número, né, muito sério. Né? Então é esse tipo de coisa que eu acho que a nossa expectativa é que a pessoa, né, com esse livro a pessoa possa ter mais acesso a refletir uma reflexão mais aprofundada sobre esses temas.